Essa planilha vai te surpreender e você vai ver o quanto você pensa que está tendo lucro na sua clínica ou que teve lucro em 2025, quando na verdade talvez esteve tendo prejuízo na sua clínica durante todo esse tempo e não percebeu. Fica comigo nesse vídeo, eu vou te mostrar aqui o que aconteceu em 2025 e principalmente como deverá ser o 2026 da sua clínica. Vamos planejar juntos como fazer um 2026 melhor, não tendo prejuízo e sim lucro em cada procedimento da sua clínica. Muitas pessoas nessa época, no final do ano, querem planejar o ano seguinte, querem entender o que fazer, porém, em muitas vezes acabam repetindo a mesma coisa todo ano e não saem da mesmice e a clínica não anda adiante, não evolui. Quando você vê as clínicas que estão tendo sucesso, os profissionais que estão faturando muito, o que está dando muito certo, muitas vezes não é necessariamente quem capta mais pacientes, não é necessariamente quem produz mais conteúdo para a rede social ou quem investe mais em marketing, mas sim clínicas bem organizadas e que compreenderam exatamente onde colocar esforços. Você já deve ter ouvido falar naquela lei de Pareto de que a maioria do resultado vem do menor esforço. Não é? Então, talvez você não esteja fazendo isso. Eu quero começar compartilhando com você uma planilha que vai possivelmente te surpreender e te fazer repensar. Olha essa planilha e depois nós vamos conversar sobre o que nós vamos fazer em 2026. E fique até o final do vídeo onde está a melhor parte disso. Vamos ver aqui essa planilha. Imagine que você é cirurgião dentista, mas isso serve para qualquer área, para qualquer clínica, para qualquer segmento. E aqui estamos falando de uma instalação de um implante ósseo integrado. Para quem não é dentista, o parafusinho do implante que é colocado, não contando o dente, não contando a prótese, apenas a parte cirúrgica, onde é feito um procedimento e colocado a instalação do implante. Este procedimento, imagine que você cobra R$ 1.600 para executar o procedimento, certo? Você deve pensar, nossa, é um procedimento lucrativo, um procedimento que funciona muito bem. Agora imagine que na sua clínica esse procedimento não é executado por você. Ele é executado por um outro profissional, coisa muito comum. Na maioria dos consultórios hoje se compartilha, se paga normalmente por percentual esses profissionais. Então aqui você tem, e depois eu vou falar com você sobre isso de pagar por percentual ou não os profissionais. Mas no final do vídeo eu vou falar sobre esse assunto também. Então imagine que você paga por percentual e você cobrava 1.600. E digamos que esse profissional ganha 35%. Nem vou entrar no mérito de quem paga 50%, nem vai estar pior ainda. Mas quem repassa 35% para esse profissional. Olhando aí na planilha, então, nós temos ali R$ 560 sendo repassados para esse profissional, como você está vendo aqui. Então, ok. Aí você teve que comprar o parafusinho do implante, o componente do implante. Imagine que gira em torno de R$ 300. Então, mais R$ 300 de custo. E aí você gastou R$ 320 em imposto e mais tarifa de cartão e de antecipação de cartão. Por que eu falo isso? Porque, atualmente, a grande maioria das clínicas e consultórios antecipam receita, ou seja, parcelam no cartão, o paciente paga em 10 vezes no cartão, em vez de você receber em 10 vezes, que na prática são 11, né, porque a primeira parcela é após 30 dias, as clínicas antecipam tudo isso e recebem D+1 ou D+2 no dia seguinte e pagam uma taxa por isso, que gira em torno de 11%, talvez uma taxa boa no momento que eu gravo esse vídeo, e mais o imposto, que vai girar aí o quê? Na casa de 13%, 14%, 15%. Então, mais 320 de tarifa de imposto, mais a taxa do cartão. E vai se somando os custos. E aí, hora clínica, R$ 350 aproximadamente. Imagine que a sua clínica tem em torno de R$ 85 de custo de hora clínica. Ah, mas o que é esse custo da hora clínica? Para a gente revisar, para quem ficar todo mundo na mesma página. Então, o custo da hora clínica é tudo aquilo que você tem, independente da venda ou não. O famoso custo fixo em uma empresa tradicional. O aluguel, o telefone, o salário da secretária, o salário da auxiliar, a conta de energia, o recolhimento de lixo, ou seja, tudo, a conta do telefone, tudo que é pago independente de vender ou não, ou seja, eu não atendi nenhum paciente, eu pago igual. Isso é o custo fixo que se traduz em custo da hora clínica. Pega esse valor total de custo fixo, 10, 20, 30 mil reais, não sei quanto é que deu, divide pelo número de horas que você atende, divide pelo número de consultórios que você tem, vai dar o custo da hora clínica. Nesse exemplo aqui, R$ 85, um custo bem dentro da média de mercado, então R$ 85 de custo de hora clínica. Então você pega esse custo de R$ 85, imagine que você leve 4 horas para fazer esse implante. Ah, mas eu não levo 4 horas, eu sou muito rápido, eu faço em 20 minutos, faço em meia hora. Ok, vou te provar que você leva no mínimo 4 horas sim. Por quê? Você gastou uma consulta para vender o tratamento. Ou seja, o paciente chegou lá, você conversou, explicou, independente de você cobrar essa consulta
ou não. Muitas clínicas não cobram, então você teve uma consulta de venda. Talvez o paciente voltou para pedir mais algum tipo de explicação. Aí você faz o procedimento. Após fazer o procedimento, você retorna para tirar a sutura, depois para reabrir e talvez mais alguma consulta que o paciente retorne. 5, 6 consultas, talvez menos de 1 hora cada uma. Vamos somar que dê 4 horas ao todo. Tudo tem que ser contado, não é só o tempo de procedimento. Esse talvez seja o principal erro. A maioria das clínicas contam só o tempinho do procedimento. Leva 20 minutos para fazer, é 20 minutos de custo de hora clínica. Não é não, tá? R$ 347. Aí imagine que você comissione a sua recepcionista ou algum dentista lá clínico geral para indicar o tratamento. Ganhe 2,5%, 3,5%, é a média que os grupos de franquia pagam em algumas clínicas, mais R$ 56 esse custo. Custo total, R$ 1.583,73. Sobrou para a clínica R$ 16,27. Um lucro de 1%. Parecia muito dinheiro os 1.600, não é? Parecia que eu vendia um tratamento caro e que esse tratamento era muito interessante. Viu como virou em nada? Ou seja, olha lá, olha de novo a planilha. 16,27. Ou seja, muitas clínicas se preocupando em como atrair mais pacientes, em como captar mais pacientes, em como fazer mais marketing. Para quê? Para escalar prejuízo? Vamos atender 10 pacientes e faturar R$ 160. Eu sei que aqui é um exemplo hipotético, mas não é tão hipotético não. Esse exemplo é bem comum. Esse tipo de precificação, de pagar em torno de 30%, 1.600 mais ou menos com a parte cirúrgica, um implante que no todo vai custar 13.200 com a parte protética, algo bem comum, hein? Muito comum por aí e pode se refletir em números muito semelhantes a esses. Talvez não dê R$16 de lucro, talvez dê um pouquinho de prejuízo, ou talvez dê R$100 de lucro. É o que você espera? Não, né? Se você não tiver pelo menos 20, 25, 30% de lucro, é melhor nem fazer o procedimento. Então, uma precificação errada acaba com tudo, certo? Entenderam isso? Bom, agora vamos falar sobre planejar 2026 e o que você deve fazer para 2026 para que esses problemas não se repitam, que isso não aconteça. Então a primeira coisa é olhar dados. Você precisa olhar os seus dados e conhecer os seus dados. Olhando ali, eu sei porque eu olhei aquela planilha, coloquei esses valores. Agora, quanto você gasta? Quanto efetivamente você paga por cada coisa? Quanto paga de percentual? Qual procedimento você mais executou? Daqui a um pouco você está preocupado com um procedimento que deu prejuízo, mas fez um procedimento no ano? Não é problema. Você está preocupado com um procedimento que dá lucro e daqui um pouco que dá pouco lucro, mas você executou esse procedimento 200 vezes no ano, bom, daí é problema realmente. Então, ter esses dados e essas diferenças é muito importante. Quem é o perfil do seu paciente? Que idade tem? Qual é o sexo desse paciente? A maioria são homens? A maioria são mulheres? De onde eles vêm? Qual é a classe social desse paciente? Quanto ele pode gastar? Esses pacientes, eles pagam mais à vista? Pagam mais parcelado? Como funciona isso? Você não tendo esses dados, você não consegue projetar o ano seguinte. Então, primeira coisa, vamos agora para um plano prático de como você deve fazer o seu ano de 2026. Então, a primeira coisa que eu sugiro, usar pelo menos uma planilha, isso é o mínimo, ou seja, usar alguma planilha para conseguir colocar os valores no lugar, entender o que está acontecendo e assim por diante. Inclusive, se você quiser, comenta aqui que eu envio essa planilha para você, sem problema nenhum, comenta a planilha aqui nos comentários e eu posso enviar para você, mas mais que uma planilha, você tem que começar a utilizar um software para organizar a sua clínica. Então vamos a um plano prático. 2026. Se você olhar para 2025, o que você sabe? Talvez saiba pouco, certo? Você quer repetir 2026 igual? Talvez não seja o ideal. Então, quando você precisa fazer isso? Agora. Já está inclusive atrasado. Tinha que ter começado lá em novembro, dezembro. Vamos começar então em janeiro de 26, digamos. Você vai começar a registrar em um novo sistema todas as informações. E aí você vai pelo menos retroceder com dados até 1º de janeiro. E o que eu digo retroceder com dados? Vai lançar todas as contas a pagar que você tem e quando lançar uma despesa que você teve, classificar cada linha da sua nota fiscal com o que é, ou com qual material foi comprado, para onde ele foi, classificar quanto paga de percentual para cada um, quanto paga de aluguel, quanto paga para a secretária, qual procedimento realizou, quanto cobrou, quanto deu desconto, quantas consultas levou para fazer, tudo isso começar a registrar no sistema. Então, use o primeiro trimestre, vamos quebrar isso em 3 trimestres, basicamente. O primeiro trimestre aí, o primeiro quarto de 2026, utilize para organizar a casa. Ter dados. Com dados você resolve quase tudo. E tenha um financeiro organizado. Uma vez que você já começou a ter dados, comece a organizar o seu sistema, uma tabela de preço. Quanto cobra por cada coisa? Qual é o desconto máximo permitido? Qual é a entrada mínima? Em quantas vezes eu posso parcelar? Que condições de pagamento eu ofereço? Eu preciso antecipar receita ou eu não preciso? Eu posso parcelar no boleto ou eu não posso? Eu devo continuar pagando os percentuais, os profissionais por percentual? Fique até o final que eu vou falar sobre isso, sobre percentuais ou sobre não cobrar ou sobre não pagar por percentuais seus profissionais.
Comece a ter um comercial organizável e mensurável, ou seja, todos os pacientes que mandam mensagem são respondidos ou não são. Utilize uma inteligência artificial para agendar consultas fora do horário, comece a confirmar consultas, relembrar os pacientes, organize as frases, as mensagens, o que a sua recepção irá responder no WhatsApp. Isso irá melhorar muito, muito a sua clínica. Então, se eu tenho que dar uma dica para vocês para começar 2026 comece tendo dados e organizando, tendo um sistema organizado, conseguindo as informações em um único local, porque talvez lá em 27, quando você for olhar para o ano de 26, você terá tudo organizado e poderá tomar decisões mais sábias. Então isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, e a dica final que eu quero dar para vocês, que isso é um bônus, que é sobre pagamento de profissionais por percentual. Repense em pagar profissionais por percentual. Comece a pensar em pagar por valor fixo para o procedimento. Por quê? Mesmo que você pague os mesmos 35%, você pode adaptar cada procedimento à sua realidade. Ou seja, um procedimento que rende um pouco mais ou um pouco menos, você pode pagar menos ou mais para cada procedimento e manter o equilíbrio, para que seja saudável para ambos. Você não tem como pagar um percentual maior do que pelo menos o que sobra para a clínica, senão você não terá lucro no ano de 2026. Então, você acha que essas dicas te ajudaram? Se você acha, comente aqui que eu te envio essa planilha, repense, me diga o que você está planejando para 2026, comente aqui o que você acha, se você concorda, se você não concorda, e nos siga aqui nesse canal para mais vídeos como esse. Bom 2026 e comece agora mesmo a planejar o seu ano.